Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão estar vendo essa aula aí, mas vamos lá, né? Do jeito que a gente tem que se virar. Matemática 2, conceitos primitivos, continuando a aula nossa, que a gente falou de reta, ponto, plano, as partes da reta, que seria semi-reta, segmento de reta, as maneiras como o segmento pode se organizar, né? Que tem os adjacentes, os consecutivos, todos os jeitos lá. E vamos continuar. Terminar um conceito aí e aí a gente termina a nossa aula, certo? Ah, sobre a aula, que agora vai ser que eu vou gravar ela antes, como não vai ser uma live, eu recomendo que vocês, quando eu estiver fazendo exercícios, parem o vídeo, tentem fazer o exercício com calma, tomem o tempo de vocês para fazer o exercício. Não conseguiu? Tenta de novo. E aí depois você vê a resolução, como que eu vou fazer. E aí dá para estudar melhor. Mas tentem fazer exercícios. A gente vai ter que. A matemática é bem bastante exercícios, 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 e aí você pega o jeito. Isso aqui é o meu microfone, tá? Ó. Ah, tá? Então eu vou segurar o meu microfone aqui durante a aula. E é isso. As explicações também, qualquer coisa você para o vídeo, volta, vê de novo, com calma, ok? Essa é uma aula que a gente não vai correr, até porque o tempo da aula é de vocês. Então, vocês que mandam, ok? Qualquer coisa, para, vê de novo, para, faz o exercício. Se não entendeu mesmo, aí você me manda uma mensagem, tá? Tranquilo, eu respondo, explico pra você lá um pouquinho. E aí a gente vê como a gente faz, ok? Então vamos começar. Então, conceitos primitivos, terminar aquela parte. A gente viu então é, o a última coisa que a gente viu foi a congruência. A gente fez aquele exercício lá, mas o último tópico que a gente viu era a congruência. O que era congruência? Congruência é quando um segmento de reta, um segmento, ele tem o mesmo tamanho do outro, tá? A gente diz que esses segmentos, então, eles são congruentes, certo? Então, eles têm a mesma medida. Por que só existe segmento congruente? Porque reta não pode ser congruente, porque ela é infinita para um lado, ela é infinita para o outro. É, semi-reta também. Semi-reta ela tem um começo e ela não tem fim. Então não tem como ela ser congruente, não tem como ela ter a mesma medida que outra, certo? Porque elas são infinitas por um lado. Então não tem como ela ser congruente, não tem como ter a mesma medida. O segmento não, ele tem um começo, ele tem um fim. A gente consegue medir, a gente consegue falar o tamanho dele, certo? Em centímetros, em metros, milímetros, na unidade que você estiver trabalhando. Com base nisso, então a gente vai ver outra relação, uma coisa aí, que é o ponto médio. O que é o ponto médio? Bom, é um ponto, né? E médio. O que significa médio? A gente pode falar que é o meio, né? Tem uma coisa que pode ser pequena, grande e uma pode ser média. Uma coisa pode ser alta, baixa e outra pode ser média. Uma coisa pode ser mais leve, mais pesada e a outra vai ser média. Vai estar no meio. Então o ponto médio ele tem a ver com o meio. O meio de quem? De novo, ponto não tem meio, porque o ponto é uma unidade unitária. É aquilo, é um ponto, certo? A reta não tem meio também, porque ela é infinita para um lado, infinita para o outro, então ela não tem meio. Você não tem como você determinar um meio de uma coisa que é infinita para um lado e infinita para o outro. O segmento de reta, a semi-reta também, ela tem começo, mas ela não tem fim. Não tem como determinar um meio, porque o outro lado que é infinito, ele é infinito. Não tem como estar na metade, dividindo no meio. O plano também é infinito, certo? A planificação ela é infinita para todas as direções, para todos os sentidos, na verdade. Então, o que pode ter ponto médio? O segmento de reta, de novo, porque ele tem começo, ele tem fim, ele tem uma medida. Então, se eu pegar o ponto do meio, que é o ponto médio, ele vai ter a mesma medida para um lado e a mesma medida para o outro. Basicamente, então, formalmente, é isso aqui. Um ponto médio vai ser dado um segmento AB e um ponto M, que é o ponto médio, que pertence a AB, então ele está nesse segmento AB, então a M é congruente a BM, certo? Não, né? O que tá escrito aqui, afinal? Está escrito isso aqui, ó. Dado um segmento AB, então a gente tem de A até B, e um ponto M que pertence a AB. Então o ponto M ele está em AB, ele está em cima, tá? Então AM, ó, AM é congruente a BM.
tá? AM, MB, MA, MB, tanto faz, ok? Então, AM é congruente a MB, a BM. Isso significa que esse ponto ele está no meio desse segmento, ok? Ou seja, para cá a gente tem metade do tamanho desse segmento, para cá a outra metade. Então, essas duas partes têm a mesma medida, ok? Essas partes são congruentes, certo? Então, esse ponto divide esse segmento no meio, tá? Então, a gente vai ter uma metade congruente à outra. E a gente escreve assim, ó. AM igual a MB. E, de novo, escrita, que eu peguei no pé na outra aula, mas não peguei tanto assim. AM igual a BM, tá? AM sem o tracinho em cima é igual a BM sem o tracinho em cima. Por que sem o tracinho em cima? Porque o tracinho em cima significa segmento. O tracinho em cima indica que é um segmento, tá? Esse AM indica que é a distância, certo? Ele não está falando que é um segmento. Ele está falando de A até M vai ser a mesma distância de B até M, de M até B. É a mesma distância, tá? Então, isso aqui significa a medida AM é igual à medida BM. Sempre a medida AM é igual à medida BM, sem o tracinho em cima. Sem o tracinho em cima. Se eu quiser colocar o tracinho em cima, eu tenho que colocar esse sinalzinho aqui, que é um igual com um tiozinho em cima, tá? Esse igual com um tiozinho em cima significa que é congruente. Então, é este segmento, ó, quando tem o tracinho em cima, eu estou dizendo o segmento AM, a entidade A, o segmento mesmo. Isso aqui é congruente a isso. Congruente significa tem o mesmo valor numérico. No caso de um segmento de reto, o único valor numérico que ele pode assumir é o tamanho dele. Por isso que a gente fala que, então, o segmento AM é congruente, tem o mesmo valor numérico, que o segmento BM, certo? E se você colocar assim, você está dizendo que o AM é igual ao BM. E isso não é verdade. Por que não é igual? Porque todos esses pontos aqui, ó, que compõem o AM são diferentes dos pontos que compõem o MB, certo? Que compõem a AM aqui, ó, são esses pontos aqui, ó, todos esses infinitos pontos. Os que compõem isso aqui são outros pontos, tá? Então isso aqui está errado, ok? Está errado, tá? Não escreva assim. Então escreveu assim, está errado, tá? O segmento não é igual ao outro segmento, tá? É a mesma coisa de eu falar que você tem, por exemplo, a mesma altura que um amigo seu, é o Mickey, e aí eu falo assim que vocês têm a mesma altura. Se eu falar que vocês têm a mesma altura, é isso aqui, ó. O AM igual ao BM. O AM sem o tracinho em cima, eu estou falando da altura. A medida de vocês é a mesma, tá? Ou eu estou dizendo que vocês têm a mesma altura, o mesmo valor numérico de altura. Aqui eu estou dizendo que vocês são iguais, tá? É basicamente isso. E vocês não são iguais, vocês são diferentes. A única coisa que vocês têm de igual é a altura de vocês, certo? Então, isso aqui, errado, tá? Não está certo, está errado, tá bom? Então, isso é o ponto médio. Então, ponto médio, basicamente, é o ponto que divide um segmento no meio. E acabou. Simples assim, tá? Com isso, a gente já é capaz de resolver um exercício. Vamos lá, então. Determine a medida do segmento AB se M é o ponto médio. Então, ele está falando que o M é o ponto médio do AB, tá? Então, o AB tem uma certa medida, ok? E aí eu estou dizendo que o M é o ponto médio. Tá bom. E como que eu resolvo esse exercício? Que outra informação eu tenho? Eu tenho essa informação aqui, ó. Eu tenho que 2x menos 6 é igual a x mais 4. Por quê? Porque aqui eu tenho uma distância que é igual a essa distância. Por quê? Por causa disso daqui, ó. AM é congruente a BM. Quando o ponto M é o ponto médio, o AM é congruente a BM. O AM é igual ao BM. A distância de A até M é igual à distância de B até M. Então, eu posso dizer que 2x menos 6 é igual a x mais 4. Então, eu escrevo isso. Se o M é o ponto médio, então 2x menos 6 é igual a x mais 4, porque AM é igual a MB. Então, eu digo que AM é igual a MB.
Então, isso vai significar que 2x menos 6 é igual a x mais 4. 2x menos 6 é igual a x mais 4. E aí eu resolvo isso. Como que eu resolvo isso? Eu quero achar um resultado de x, certo? Eu quero um resultado de x. Então, eu quero fazer uma coisa. X igual a algum número, tá? Por que eu quero achar um resultado de x? Porque se eu achar x, eu somo x mais 4 e descubro o MB. Ou eu substituo x aqui, descubro a m, e aí somando os dois eu descubro o valor de AB, certo? Então, eu quero descobrir o valor do x. Então, eu vou ter que chegar numa conta assim, ó, x igual a um número, ok? X igual a um número. Se eu quero fazer x igual a um número, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar só o x de um lado e só os números do outro lado. Então, eu vou fazer isso, tá? Esse igual aqui, ó, significa que isso aqui é uma balança. Tudo que tem aqui, somando, fazendo todas as operações, é igual ao que tem aqui. É o mesmo número, ok? Então eu vou lá e busco esse número. Que número que é esse? Vamos lá, como que a gente faz isso? Se isso aqui é uma balança, quando você tem uma balança, você pode tirar coisas de um lado, tá? Mas para você manter ela equilibrada, você vai ter que tirar essa mesma coisa do outro lado, certo? Se você colocar uma coisa de um lado, você pode colocar outra coisa do outro lado, tá? Para você manter ela equilibrada. E é o que a gente quer fazer, a gente quer manter ela equilibrada, porque isso aqui é uma verdade. Isso é igual a isso. Então, isso está equilibrado. Então, vamos manter o equilíbrio. A gente quer chegar num x igual a alguma coisa. Ok. O que eu posso fazer aqui? Aqui eu tenho um 2x, então eu tenho 2x, então tranquilo, o x está de um lado. Só que aí eu tenho um menos 6. E esse menos 6 é um problema. Por quê? Porque eu quero chegar exatamente em x igual a alguma coisa. E o 6 está atrapalhando. O 6 tem que estar do outro lado para eu conseguir um resultado. Certo? Então eu tiro esse 6 daqui. Como que eu tiro esse 6 daqui? Como que eu faço para sumir com esse 6 daqui? Eu tenho que, se ele está negativo aqui, ó, ele está tirando, tá? Se ele está tirando, seria muito interessante que eu colocasse 6, tá? Este lado aqui está devendo 6. Se eu der 6 para esse lado, ele não vai dever mais nada, vai virar 0. Virando 0, o 6 então sumiu, certo? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou somar, deixa eu ver aqui. Eu vou somar 6 desse lado, ok? Se eu somar 6 desse lado, o 6 some. O 6 vai virar 0. Só que, se eu somar 6 de um lado, para manter o equilíbrio da minha balança, eu tenho que somar 6 do outro lado. Ok? Beleza, então 6 eu vou somar de um lado e vou somar do outro. E vai zerar. 2 menos 6, 6 já vai sumir, igual a x mais 4. Esse x está me atrapalhando agora. Eu não quero esse x desse lado. Por quê? De novo, eu quero x igual a alguma coisa. Eu quero um resultado para o meu x. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Este lado tem um x sobrando. Se eu tirar um x dele, o x some. Só que aí, se eu tirei x de um lado, eu tiro x do outro também. Então, aqui eu vou fazer menos x e aqui eu vou fazer menos x. Então, vai ficar assim, ó. O x que estava positivo desse lado, eu tirei ele, logo o outro lado ficou com menos x. E o 6 que estava negativo aqui, ele foi para o outro lado positivo. Por quê? Porque este lado estava devendo 6, eu somei 6 de um lado, somei 6 do outro. Essa é a nossa regrinha. Passa para um lado, passa para o outro lado com o sinal trocado. Okay? Então, se era menos, virou mais do outro lado. O que era mais, virou menos desse lado aqui. Beleza? Com isso, a gente vai fazer 2x menos x. Tá? Eu tenho 2... Vamos ver um exemplo. Eu tenho 2 fardinhos de coca, tá? 2x. E eu tenho outro x. Vem um cara e tira um fardinho de coca meu. Então eu tinha 2 e aí tirou 1, tá? Por isso que eu posso simplesmente fazer 2x menos x é igual a 1x só. O x representa um número, um fardinho de coca. Quanto que tem um fardinho de coca? 6 coca. Então aqui eu tinha 6, por exemplo. E eu tinha 2 fardinhos e perdi um. Ok? O x é um número. No caso seria 6, já que é um fardinho de coca. Beleza. Então desse lado aqui vai ficar x. E do outro lado, 4 mais 6, 10. Então eu vou ter que x é igual a 10. Certo? Tranquilo? Beleza. Esse é o meu resultado final? Não. Né? Ele está falando para determinar a medida do segmento AB. O segmento AB é tudo. Tá?
O x igual a 10, inclusive, ele não é resposta de nada, ele só é a resposta do x. O x igual a 10 não é a minha resposta final, não é o meu AB. O x igual a 10 não é o AM e o x igual a 10 não é nem o MB, não é. Por quê? Porque, por exemplo, o AM é isso aqui, ó. O AM é 2x menos 6, ok? Então, o que eu faço para descobrir o AM? Eu jogo 10 no lugar do x. E aí eu vou ficar com AM 2 vezes 10 menos 6, 14. Sabendo o AM, eu já sei o MB. O AM é 14, o MB também é 14. Por quê? Porque o M é o ponto médio. Eu já assumi que isso aqui é igual a x mais 4. Eu já assumi que AM é igual a MB. Então eu já sei que o MB é 14 também. Inclusive eu poderia ter feito também a conta do MB antes, né? Porque aqui eu tinha que multiplicar, depois tirar. Aqui é mais simples. Aqui eu só pego o x e somo 4. 14 de imediato. Mas de qualquer forma, para vocês verem aí, ó, o MB é x mais 4, substituiu o x, ficou 10 mais 4, MB é 14 também. Tá? Esse é o meu resultado final? Não. Esse é o resultado do MB e do AM. Ok? O que eu quero é a medida do segmento AB. Tá? A medida do segmento AB é a soma dos dois. 14 mais 14 vai dar 28. Ok? Eu poderia também descobrir se eu descobrisse o MB, peguei um atalho, tá? Descobri o x, x é 10, joguei o 10 aqui, ficou 14, multiplico por 2, é 28, esse é o meu resultado, tá certo. Por quê? Porque eu já sei que o MB é igual a AM, eu já sei que é igual, então eu posso simplesmente multiplicar por 2. Esse vezes 2 vai ter a mesma medida do AM, certo? Ou, o AB é igual a AM mais MB, certo? O AM é igual, o AB é igual a AM mais MB. Então, 14 mais 14, 28. Certo? Beleza. Mais um exercício. Agora vai ser só exercício, inclusive, tá? AB e BC, segmentos, são dois segmentos adjacentes de medidas AB igual a A e BC igual a B. Sejam M e N os seus respectivos pontos médios, calcule a medida MN. Como assim? Né? O que está acontecendo aí? Tá bom. Então a gente vai ter dois segmentos, onde a gente tem o M e o N, os respectivos pontos médios. Como assim? Assim, ó. AB e BC são adjacentes. Aí você volta lá na definição de adjacente. O que é adjacente? Vão ser dois segmentos que estão um do lado do outro, certo? Que tem só um pontinho ali em comum, que no caso é o ponto B. E aí ele fala que M e N são seus respectivos pontos médios. Então, o M está no meio do AB e o N está no meio do BC. Como que eu sei qual que está no meio de qual? Porque ele falou aqui, respectivos. Respectivo significa seguindo a ordem que eu já coloquei. Qual que é a ordem? A ordem é o AB primeiro, o BC depois. Então, o M veio primeiro, o N veio depois. Então, o M vai estar no AB e o N vai estar no BC. Certo? Então eu sei isso aqui. E aí ele fala também que o AB é igual a A e o BC é igual a B. Então o AB é igual a A e o BC é igual a B. Certo? Como os segmentos são aqui, eu representei segmentos iguais, né? Aqui e aqui. Então eu tenho que essa distância daqui até aqui é a mesma. E aí, seguindo aqui, esse tracejadinho aqui, o que eu tenho? Já que o M divide o segmento AB no meio e o N divide o segmento BC no meio, eu tenho que o A é o meu todo, o A é o meu A até B. Já que o M dividiu aqui no meio, quanto que mede esse pedaço aqui? O mesmo que esse, porque é o ponto médio. Mas quanto que é? Eu já sei? Eu já sei. Por quê? Porque aqui em cima mede A. A é um número, tá? Então aqui mede metade de A. Aqui mede a outra metade, tá? Igual no exercício anterior. Volta tudo. Aqui mede 14 e aqui mede 14. A metade de 28, tá? 28 é tudo, aqui é metade, 14, 14. Então a mesma coisa vai ocorrer aqui. Metade aqui, metade aqui. Então metade de A aqui, metade do A aqui, certo? E aqui a metade de B.
tá? Em cada parte. Beleza. Então eu quero saber aí qual é a medida do M até o N. Já tá para saber aí de cara, né? De cara eu sei que vai ser A sobre 2, A dividido por 2, a metade de A, mais a metade de B, certo? Então, de M até N é isso mais isso, ok? Ou a gente sabe que tudo é o AB mais o BC. São essas duas medidas. A mais B. O que a gente quer? A gente quer a gente quer o MN, certo? A gente quer daqui até aqui. O que a gente não quer? A gente não quer nem o AM, nem o NC. O AM é esse pedaço aqui, eu não quero. O NC é esse pedaço, não quero. Eu quero só esse meio aqui. Então eu faço essa conta. Tudo que eu tenho, menos o que eu não quero, vai ficar o que eu quero. Então vai ficar basicamente assim, ó. A mais B é tudo. A mais B. Menos o que eu não quero. Eu não quero esse pedaço. E nem quero esse pedaço aqui. Igual a... Isso aqui vai ser igual a menos A menos 2. A sobre 2. Por que eu fiz desse jeito aqui? Porque eu só consigo tirar A de A. Certo? Se aqui eu tenho fardinho de coca e aqui eu tenho fardinho de guaraná, eu não, só consigo tirar coca de coca. Só consigo tirar guaraná de guaraná. Ok? Então, eu separo os A's. Então aqui eu tinha um A e eu não quero A dividido por 2. Então, eu junto eles. Eu tenho B e eu não quero B dividido por 2. Então eu junto eles também. E aí, se eu tenho uma coisa e tiro metade dela, eu fico com o quê? Com a outra metade. Então eu vou ficar com A sobre 2 mais B sobre 2. Que o B também, eu tinha uma coisa inteira e tirei a metade. Fico com a outra metade. Isso aqui vai ser igual, então, a mais B dividido por 2. Ok? Somar metades é a mesma coisa que somar e tirar a metade depois. Certo? Beleza, então. Então, dois caminhos que a gente podia ter seguido aí. O caminho mais simples aqui, fiz todos os desenhos e tal, coloquei A dividido por 2, o B dividido por 2 é o MN, A dividido por 2 mais B dividido por 2. Se você não tivesse conseguido enxergar isso, faz a conta aí. Tira a parte que você não quer, ok? Beleza, então. Continuando. Outro exercício, mais um. Vamos lá. Eu tenho um segmento AB de medida 18 centímetros. Ele foi dividido internamente por dois pontos, M e N, na razão 1/3 e 1/4. Determina a medida do segmento MN. Tá bom, vamos determinar aí. Primeiro, o que é esse negócio aí de razão 1/3 e 1/4? Razão 1/3 e 1/4. Razão 1/3, o que significa? Significa que quando eu dividi esse segmento, eu fiquei com uma parte e com a outra. E se eu dividir uma pela outra, eu vou ficar com 1/3. Basicamente isso. E 4 é a mesma coisa. Se eu dividir uma parte pela outra, eu vou ficar com 4. Como assim? Então vamos lá. Conteúdo isso aqui, hein? Resolvi passar esse conteúdo junto com o exercício para vocês já verem como funciona. Eu tenho o segmento AB e aí eu tenho um M dividindo ele. Tá? Não é M de ponto médio, é só um ponto, tá? Então o M divide ele em algum lugar, tá? E aí eu chamo AM sobre BM de K. Esse K é a minha razão. Esse K é o meu 1/3. Esse K é o meu 4, tá? A razão é K. A razão é 1/3. A razão é 4, ok? AM é um pedaço, BM é outro pedaço, ok? E aí repara uma coisa. Se o M é ponto médio, se o M for ponto médio, se ele estiver no meio, ele vai dividir em dois pedaços de mesma medida. Esse lado aqui vai ter a mesma medida desse lado aqui. Opa, aqui, certo? Então o K é igual a 1. Por quê? Porque se eu dividir uma coisa por uma coisa que é igual, sei lá, 5. Se o M for 5, o BM vai ser 5 também. Por quê? Porque o M é o ponto médio. Essa aqui é uma situação. 5 dividido por 5 é 1. Então, se o M for o ponto médio, o K é igual a 1. Tranquilo? Beleza. Se o M se aproxima do A, tá? Se ele se aproximar do A, então o AM vai ser menor que o BM, tá?
quanto mais ele se aproximar do K, quanto mais o A se aproximar do... Quanto mais o M se aproximar do A, menor vai ficar o AM, tá? Ó, ele estava aqui, ó, ponto médio. Um ponto médio, o K é igual a 1. Se ele for diminuindo aqui, ó, esse lado vai ficar menor e esse outro lado vai ficar maior, certo? Então, o meu AM vai ser menor e o meu BM vai ser maior. Se eu pegar uma coisa menor e dividir por uma coisa maior, vou ter um K dividido por 1. Um K menor que 1, ok? O K era 1. O M foi se aproximando do A. O AM vai virar um pedacinho menor. Ele vai dividir por uma coisa maior. Então, o K vai ser menor que 1. Como assim? Vamos supor que você está com 5 amigos, você tem 5 balas. Se você dividir em todo mundo, cada um fica com uma. Por quê? Porque você dividiu o tanto de balas igual ao número de amigos. Eles eram iguais, a quantidade de balas e a quantidade de amigos. Tá? Com isso, o seu K vai ser 1. A quantidade de balas de cada um é 1. Certo? Porque era igual. Igual aqui. Agora, se você tiver mais amigos do que balas, se você tiver que dividir por uma coisa maior, por uma quantidade de pessoas maior, e você tiver menos balas, você vai ter que dividir a bala no meio, tá? E aí você vai ter uma parte da sua bala. Você vai ter 0, tantos balas, por exemplo. Se você tiver 5 balas e 10 amigos, cada um vai ficar com metade, 0,5 balas. Ou 1 sobre 2 balas, que é menos que 1, ok? Então, seria basicamente isso. Se você está dividindo por mais, você tem menos que 1 como resultado. E se o M estiver perto do B? Se ele estiver perto do B, então o K vai ser maior que 1. De novo, com os amigos. Se você tiver mais balas para ser divididas por menos amigos, seu resultado final vai ser maior que 1. Se fosse 5 amigos e 5 balas, uma para cada um. Se for 10 balas e 5 amigos, vai ficar 2 balas para cada um. Então, vocês vão ficar com mais balas, certo? Mais que uma bala. Beleza. Com isso, podemos resolver o exercício. Vamos lá, então. Ó. A resolução vai aparecer direto, tá? Aqui. Ó. Quando ele fala aqui, você tem o segmento, ele quer a medida do MN, tá? Agora, vamos acompanhar aqui. O M divide o meu segmento AB em uma certa razão. É 1/3, então eu sei o quê? Que ele está mais próximo do A, certo? 1/3 é menor que 1. Ele está mais próximo do A. Então, você coloca ele mais próximo do A. Desenhe, tá? Desenhe. O desenho auxilia bastante. O N divide na razão 4. 4 é maior que 1. Então, o N está mais próximo do B, tá? Então, coloca o N mais próximo do B. A partir daí, a gente vai ter isso aqui, ó. O M está mais próximo do A, então o K é menor que 1, o N está mais próximo... Tá, isso aqui já falamos. E aí você vai chamar todo o seu segmento de 18. Por quê? Porque ele deu 18. De A até B é 18. É 18. E acabou. Tá? E aí você vai chamar um pedaço de X e o outro pedaço vai ser quanto? Vai ser quanto falta para 18. Se aqui já foi X, aqui é quanto? 18 menos X. Ó, tudo isso aqui é 18. Isso aqui é X. Então, se eu fizer 18 menos X, eu chego nesse pedaço aqui. Certo? E aí você iguala isso a 1/3. Isso o quê? X, ó, lembra lá. Como que é feita a razão? A razão é feita AM sobre MB é igual a 1/3. AM sobre MB é igual a 1/3. Ó, o M divide na razão 1/3. Então, eu estou falando do M. Então, de A até M, dividido M até B, vai dar 1/3. Então, escreva isso. Você já chamou o AM de X. X, AM. 18 menos X, MB. Então, X dividido por 18 menos X é igual a 1/3. Ok? Escreva isso. Então, essa fração é igual a essa, tá? Portanto, esses 3 pontinhos aqui fazendo um triângulo significa portanto. Portanto, 3x é igual a 18 menos x. O que significa isso? O que aconteceu aqui? Eu peguei o 3 e multipliquei pelo x. Por quê? Porque pensa assim, ó, eu estou falando que essa fração é igual a essa, tá? Então, esse número
está para esse número aqui, ele é proporcional a esse. E esse de baixo é proporcional ao outro de baixo. Se eles são proporcionais, eu falar assim, ó, eu estou pegando o número grande de um lado, o número de baixo de um lado, e multiplicando pelo número pequeno do outro, o número de cima. Então, 3 eu multipliquei por x. Isso tem que dar a mesma coisa que o número grande de um lado vezes o número pequeno do outro, porque eles são proporcionais. Esse aqui está para esse e esse está para esse. Então, eu pego o grande, multiplico pelo pequeno, e pego o outro grande e multiplico pelo outro pequeno, tem que dar a mesma coisa, certo? Então, eu multipliquei 3 vezes x, a gente chama de multiplicação em cruz, tá? Regra de 3. Multipliquei 3 pelo x e o 18 menos x por 1. 3 vezes x vão ser 3x. 1 vezes isso aqui vai dar ele mesmo, então 18 menos x, certo? Então, 3x é igual a 18 menos x. E aí a gente vai fazer aquela operação que eu falei. É uma balança, você vai fazer um x igual a alguma coisa. Então, o x daqui que está negativo vai passar para o outro lado positivo, e aí você vai ficar com 4x é igual a 18. E aí você faz a divisão, tá? Se eu tenho 4x igual a 18, eu divido esse lado aqui por 4, eu vou ficar só com x, tá? Se eu faço uma coisa de um lado da balança, eu faço a mesma coisa do outro lado da balança. Divido aqui por 4, do outro lado eu divido por 4 também. E aí você vai chegar nesse resultado, 4,5 centímetros, tá? Nesse caso, ele deu a unidade de medida, então coloque a unidade de medida. O x vale 4,5 centímetros, tá? Mas não é esse resultado ainda que a gente quer. E para fazer o n? Vamos lá. Fazer a divisão que o n determinou. Tente fazer aí, já que você já viu como funciona a de cima, tenta fazer essa de baixo, pausa o vídeo aí, tenta fazer, e aí vamos partir para a solução. O n dividiu aí, na razão, 4. Então, o n está mais próximo do b, tá? Então, chame uma parte de x e chame a outra parte do que está faltando para dar 18. A, b é 18. Já foi x, então falta 18 menos x. E faz a mesma regra. X sobre 18 menos x tem que ser igual a 4, porque o 4 é a minha razão, tá? E aí, de novo, 4 vai multiplicar pelos de baixo. E quem que multiplica o x aqui agora? O 1. Por que 1? Porque 4 dividido por 1 é 4. Então, a gente diz que tem um 1 aqui embaixo, certo? E aí, você vai chegar nisso, ó. 4 vezes 18, 72. Multiplicando, ó. Estou multiplicando 4 por esse de baixo aqui, ó. 4 vezes 18, 72. Menos 4 vezes x, 4x. Ok? Portanto, tudo isso igual a x, que o x multiplicou por 1. Portanto, de novo, o x aqui, ó, eu quero x igual a alguma coisa. Só que esse 4x está me atrapalhando e está negativo, eu passo para o outro lado positivo. O que é passar para o outro lado positivo? É eu somar de um lado e somar do outro. Ok? Então vai ficar 5x igual a 72. E aí, de novo, efetue a divisão. 5x, vou efetuar a divisão de um lado para ficar só x. E aí eu vou ter que x é igual a 72 dividido por 5. X é igual a 14,4. Ok? Beleza. Esse é o resultado final? Não, não é o resultado final. O resultado final, o que ele quer? Ele quer a medida do segmento MN. Tá? A medida do segmento MN. E agora, o que é o MN? MN é isso aqui, ó. MN é essa partezinha aqui, ó. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar todo o meu AB e tirar esses dois pedaços. Eu posso pegar o AN e tirar esse pedacinho aqui. Eu posso tirar o MB e tirar esse pedacinho aqui. Certo? Por quê? Porque eu quero esse pedaço aqui. No caso aqui, eu peguei o MN, que é o que eu quero, e isso é igual a AN menos AM. Por quê? Porque o AN é x. X aqui, ó. Esse x aqui, ó, 14,4. E aí eu vou tirar esse outro pedacinho aqui, ó. E aí eu vou ficar só com isso, certo? Então eu faço 14,4 menos 4,5. Eu faço AN menos AM. E aí eu fico só com o meu MN. E aí eu chego em 9,9. Que seria 14,4 menos 4,5. Certo? MN igual a AN menos AM. Vai dar a minha conta, que eu já sei quanto vale cada um.
O AN vale 14,4 aqui que a gente descobriu. E o AM 4,5 que a gente descobriu também. E aí eu chego no meu resultado final, certo? Então o MN está lá. Beleza. Mais um exercício. O segmento AB é igual a 25 centímetros. Aí ele é dividido internamente aí, ó, na razão 2/3 pelo ponto C. Determine as medidas de AC e BC. O que é dividido internamente? Dividido internamente significa que o C está no segmento, está dentro do segmento. Ele está entre as extremidades. Ele está, igual a gente sempre fez. Ele está aqui no meio, ele está interno. Ele tem 25 centímetros. Então, 25 centímetros de A até B. Beleza. O C dividiu em 2/3. Significa então que de A até C, se eu dividir AC por CB, eu vou obter 2/3, tá? Isso significa dividir internamente na razão 2/3, certo? Ó, meu professor, dividir AC por CB, ó, o C está mais próximo do B, então vai dar um número maior que 1. E aqui está dando menor, está dando 2/3. Sim, é verdade, mas nunca confie no desenho, ok? Nunca confie no desenho. É exatamente por isso que eu coloquei um C mais perto do B, tá? O desenho é só uma representação do nosso exercício. É uma representação do segmento de reta, tá? O que rege, o que manda no segmento de reta, são as informações que a gente tem. O desenho é o nosso rascunho. O exercício é esse daqui, ó. Ok? O rascunho lá que a gente vai fazer pode ser de qualquer jeito. O importante são as contas que ficarão certas, tá? Então, no caso aqui, não confie no desenho. Esse lado dividido por esse vai dar um número menor. Não porque o C está mais próximo do B, tá? Mas por causa da nossa informação. Esse aqui é o nosso desenho. Eu não sei desenhar, então eu fiz assim. Mas se eu fizer as contas certas, vai estar tudo certo. Só não seja influenciado pelo desenho, ok? Beleza. E aí, de novo, eu vou fazer o que a gente fez lá. Ó, tudo é 25. Então, um pedaço eu chamo de x e o outro pedaço eu chamo de 25 menos x, tá? Então, tudo é 25, um pedaço eu chamo de 25 menos x, porque eu chamei o outro pedaço de x. E aí, o que vai ter que acontecer? De novo, 25 menos x dividido por x tem que dar 2/3. É isso que é a minha razão. Esse pedaço dividido por esse pedaço vai dar 2/3. Ok? Então, faça isso. AC dividido por BC tem que dar 2/3, que é o nosso K. Isso vai implicar que 25 menos x dividido por x é igual a 2/3. Certo? Então, ó, AC, a medida C, é 25 menos x. AC é 25 menos x. BC é x. Um dividido pelo outro dá 2/3. Certo? Certo. E aí, multiplique em cruz. Ok? Então, o 3 ali, 3, eu vou multiplicar pelos de cima e o x que está embaixo eu vou multiplicar pelos de cima do outro lado. Então, de um lado vai ficar 2x e desse lado aqui vai ficar 75 menos 3x. O que é 75? 75 é 3 vezes 25. Menos 3x. Ok? Então, 75 menos 3x é igual a 2x. Multipliquei de assim e de assim. Isso vai ficar como? De novo, eu quero x igual a alguma coisa, tá? E não se prenda ao fato de que o x tem que ficar na esquerda. Não. Tem que ficar x igual a alguma coisa. Ou alguma coisa igual a x. Não tem problema nenhum, tá? Desde que o x esteja sozinho. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Passar o 3 somando para o outro lado. O 3 estava negativo, passei para o outro lado somando. 75 é igual a 2x menos 3x, certo? E aí eu somo 2x com 3x, 5x, ok? Isso é igual a 75. Então, vai ficar que 75 é igual a 5x. E aí, efetue a divisão. Dividir esse lado por 5, divido o outro lado por 5 também. 75 dividido por 5 vai sair que o x é igual a 15, tá? Esse é o resultado final? Não, tá?
Esse não é o resultado final. Determine o que ele quer. Ele quer que você determine as medidas de AC e BC. O X é só o BC, ok? Professor, se eu tivesse escrito... se eu escrevesse assim, ó, X aqui e aqui 25 menos X, daria certo? Daria certo. Sabe por que daria certo? Porque na hora que você fosse dividir, ao invés de você colocar o 25 menos X aqui, ó, ele seria o seu X. Então o X estaria em cima e o 25 menos X estaria embaixo. Ah, professor, a conta seria diferente. Aqui o X está para o 3 e o 25 menos X está para o 2. Mas mesmo assim, daria certo. Porque no final, ao invés de você achar X igual a 15, você acharia direto o X igual à medida do AC. Ok? O seu X ia ser diferente. Só que o resultado aqui, ó, daria certo. Ok? Então, a gente já achou o CB. Tenta fazer aí também, você. Inverte aqui para você ver. Vai dar certo no final. O 25 menos x vai ficar embaixo, o x vai ficar em cima e no final dá certo. Só que aí você tem que lembrar que se você colocou x em cima, significa que o x é o AC, ele não é mais o CB. Ok? Tenta fazer aí, você vai ver que vai dar certo. No caso aqui, a gente achou o x como sendo o CB. Então, falta descobrir o AC. Como que eu descubro o AC? Eu já sei que o x é 15. Então eu tiro 15 de 25, porque é isso que eu escrevi. Ó. Eu já determinei que o AC é 25 menos x. E agora eu sei que o x é 15. Então 25 menos 15 vai dar o resultado do AC, que sai de imediato aí. O CB é 15, o AC é 25 menos x, então o meu AC é 10. Certo? AC é 10, CB é 15. Olha lá, não confie no desenho. O AC é 10, ó, é menor que o CB. Mas isso aqui é só o desenho, é só meu rascunho, tá? O que importa é a informação. E acabou. Agora acabou. Você determinou as medidas do AC e a medida do BC, tá? E aí, se você quiser conferir, quando você dividir AC por CB, tem que dar 2/3, tá? Porque você já falou aqui, o exercício deu que AC dividido por BC é 2/3. Então, divida aqui, ó, para você conferir. 10 e 15. AC sobre CB. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir todo mundo por 5. O lado de cima por 5, o lado de baixo por 5. 10 dividido por 10 vai dar 2. 15 dividido por 10 dividido por 5 vai dar 2. 15 dividido por 5 vai dar 3. Então, eu saio que o AC sobre o CB é 2/3. Tá? Então, eu conferi, eu fiz uma prova do que o enunciado já tinha. Então, meu resultado está certo. Ok? E mais um. Os segmentos AB e BC, CD, BC e CD são adjacentes, de tal maneira que AB é igual a 3BC e BC é igual a 2CD. Se AD é igual a 3 centímetros, determine as medidas dos segmentos AB, BC e CD. Então, eu tenho isso aqui, ó. Os segmentos A, B e BC são adjacentes. Os segmentos BC e CD são adjacentes também. Ok? Professor, ele não falou aqui que todos eles são adjacentes. Não falou mesmo. Só que a partir do momento que você diz que o AB é adjacente do BC, você tem essa figura aqui. Tá? Se eu disser que o BC é adjacente do CD, eu vou ter essa figura aqui. Ok? Então, isso aqui vai ser representado dessa forma, tá? Ele mostra em pares porque a adjacência ela só acontece de par em par. Um segmento é adjacente ao outro. Ok? Beleza. De tal maneira que o AB é 3BC, o BC é 2CD, e aí ele dá o total que o AD é 36. Então, vamos determinar aqui todo mundo. Ó. O AB é 3BC. AB é 3BC. O BC é 2CD, o enunciado que deu isso. E o CD é CD, tá? Ok. Então, o que eu posso dizer aqui? Ó? Eu posso dizer que o BC é 2CD, o CD é só CD. Eu posso já dizer que de B até D eu tenho 3 CDs, por exemplo. Ok? Posso dizer, tranquilo. Beleza. Mas então, vamos lá. A gente vai ter isso aqui. O que é isso aqui? Eu disse no enunciado que AB é igual a 3BC. Eu disse isso aqui. Só que eu também sei que o BC é 2CD.
Então, eu substituo BC aqui por 2CD, tá? Então, eu vou ter 3 de 2 alguma coisa. Então, eu vou ter 6 dessa coisa. Então, eu posso dizer aqui, então, que o AB é igual a 6CD. Ok? Entendeu essa passagem? Ó, tinha um AB, eu sei que o AB é 3BC. Ok? E aí, eu sei que o BC é 2CD. Então, eu escrevo isso aqui, ó, só substituir. 3BC, 3, 2CD. Ok? Então, eu vou ficar com 6CD. Ok? Então, eu sei que o AB é 6CD, eu sei que o BC é 2CD, eu sei que o CD é CD. Eu sei que de A até D é a soma de todos. É o AB mais o BC mais o CD. Tá? Então, agora eu vou substituir todo mundo aqui pelo que eu já descobri o que é. O BC é 2CD e o AB é 6CD. Eu vou sair, então, nisso daqui, ó. O AD, ó, o AB eu sei que é CD, 6CD, aqui. O BC eu sei que ele é 2CD, tá aqui. E o CD é CD. Por que eu fiz isso? Porque dessa forma todo mundo depende só do CD, tá? O CD agora é o nosso X. E eu tenho um valor de AD, que é 36. Então eu posso dizer que 36 é igual a tantos CDs. Então 36 é igual a tantos X. Isso soa familiar. Isso quer dizer que no final eu vou conseguir chegar no resultado CD igual a tanto. Descobrindo o CD, eu consigo descobrir todos os outros segmentos, certo? Então pause e faz essa conta aí, tenta descobrir. Então eu tenho AD igual a 36, eu tenho 6CD, 2CD e CD. Como que eu chego no resultado? Tá? Primeiro eu descobro o CD. E aí eu vou sair que o AD é igual a 9 CD. Eu só somei, ó. Eu tinha 6 CD, eu tenho 2 CD, eu tenho 1 CD, vou ter 9 CD. Ok? E aí eu sei que o AD vale 36. 36, então, são 9 CD. Então, divida um lado por 9 para sumir com esse 9. Consequentemente, vou ter que dividir o outro lado por 9. Então, eu vou sair em CD igual a tanto. 36 dividido por 9, no caso aí, dá 4. Então, eu sei que o CD é 4. Se eu sei que o CD é 4, todo mundo sai rapidão agora. 4 não é a minha resposta final. É uma das, ó. Eu quero o meu AB, o BC e o CD. Então, eu sei que o CD é 4. E o BC? O BC é 2 CD. Eu sei que o CD é 4, então o BC vai ser 8 centímetros. E o AB? O AB eu sei que ele é 6 CD. Então, CD é 4, 6 vezes 4, 24 centímetros. E descobrimos CD, BC e AB, que é o que o exercício queria. E assim, como você pode ver aí no tempo de vídeo, a aula se encerra, ok? Já passamos um pouquinho até da hora aí, e a aula se encerra. Assistam a aula, façam exercícios, tá? Depois eu passo o material para vocês com mais alguns exercícios, eu mando lá no grupo. E me dê um retorno de como tá, se tá bonito, se tá bom, se tá bem feito. Eu fiz o fundo preto aqui por uma questão de luz, e aí eu queria saber se ficou bom de vocês. Então, se vocês acham que vocês preferem branco, vocês me falam, tá? Escreve nos comentários, que eu vou ler lá para ver o que vocês querem. E vê aí se é melhor preto ou branco, tá? Eu vou fazer branco depois, que aí vocês talvez possam escolher. Mas se vocês falarem, não, ficou bom, ficou muito bom, professor, então eu vou deixar assim, ok? Eu gostei muito do preto, ficou muito bom, eu acho que ficou legal na câmera, mas aí o vídeo vocês que mandam, ok? É isso. Depois eu mando alguns outros exercícios e estudem bastante. Aproveitem essa quarentena para estudar, para botar as coisas em dia, as coisas que você não entendeu, aproveite para tirar as dúvidas com os professores, que eles com certeza estão dispostos a ajudar vocês. A gente está junto aí para ajudar vocês e manter tudo em dia, tudo certinho, para no final do ano lá não atrasar nada. Então é isso aí, ok? Façam exercícios, lavem as mãos, fiquem em casa e aproveitem a quarentena, tentem tirar essa parte boa para deixar as coisas em ordem, ok? Então até a próxima aula com mais um pouquinho de geometria para vocês. Falou, um abraço!